Bom dia, amada igreja. Mais um dia que o Senhor nos deu e por isso estamos alegres, né? Mas é um dia frio em Itaperuna, atípico, né? Em pleno mês de outubro, nós já estamos sentindo, né, o calor de Itaperuna, e a primavera nos trouxe um dia frio, um dia chuvoso. E enquanto às vezes, né, algumas pessoas ficam, dia é cinzento que chama, né? Eu agradeço a Deus por mais um dia. E agradeço a Deus pela chuva. E agradeço a Deus porque está fresquinho. Mas também se tivesse calor e o sol de Itaperuna que entra dentro das nossas casas, né? Eu também estaria glorificando a Deus. Porque é muito bom, irmãos, podermos estar principalmente aqui, na casa do Senhor, louvando a Ele. E hoje nós vamos falar, né, sobre a unidade cristã, que está relatada na primeira carta aos Coríntios. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios 1, e nós vamos ler de 1 a 9. Primeira Coríntios 1, de 1 a 9. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecido nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem foste chamado para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A lição de hoje, irmãos, ela nos fala da primeira carta, né, que foi escrita para os Coríntios, né, está na nossa Bíblia. E a igreja de Cristo, ela é formada por nós. Ela é formada por seres humanos que se convertem e trazem consigo toda uma história de vida. Eu estou aqui na igreja, a irmã Bruna, o pastor Cirlei, o pastor Gilberto, né, a irmã Silvinha, a tia Nira, e todos nós temos a nossa história. Todos nós trazemos a nossa história, a nossa cultura, né, como vivemos em nossos lares, para a casa do Senhor. Então, tudo vem para a igreja, né? Vem o nosso passado, vem o que estamos vivendo hoje, o nosso presente. E havia muita dificuldade, irmãos, naquele tempo, para aqueles crentes, em praticar o novo padrão bíblico que estava sendo falado naquela época. Porque, como hoje nós trazemos para a igreja quem somos, eles também traziam. Eles traziam para a igreja os costumes que eles tinham, a cultura, o que foi passado para eles, todos os ensinamentos que foram passados. E eles estavam trazendo esses desvios de condutas para dentro da igreja. E foi difícil, e estava sendo muito difícil romper com essa cultura,
romper com esse paganismo que era até indefinido. Então Paulo, ele veio, né, mostrando à igreja de Coríntios, nessa carta, questões justamente sobre casamento, celibato, oferenda aos ídolos, ao culto público e aos dons espirituais. E apesar de tantos erros cometidos dentro da igreja, pesava ainda sobre eles o fato de muitos ainda serem soberbos, achando que eles eram melhores do que os outros, ou que eles já sabiam tudo, né? Então ainda tinha esse grande problema, né? Eles tinham o julgamento de que eles estavam certos, que tudo que eles estavam fazendo estava certo, e não sabiam nem o básico da vida cristã. Eles não sabiam, irmãos. Só que, infelizmente, né, o achar que sabe demais os impediam de ver o quanto eles estavam errados. E aí, Paulo, né, usou em vários momentos a expressão não sabeis, né? Ele usou até de uma forma didática. Olha, você realmente não sabe, você acha que sabe, você está pensando que é dessa forma, mas na verdade não sabeis, não sabeis. E se nós formos ver, né, em 1 Coríntios 6, foi a hora que Paulo mais usou, não sabeis, né? Você não sabe que você é templo do Espírito Santo? Que esse corpo que está aí não é seu? Então, ele foi didático, ele não agrediu aquele povo falando da soberba dele, ele foi mostrando que, olha, você não sabe, então vamos aprender juntos. Então essa didática dele do ensinar foi maravilhosa. E aí, irmãos, o grande problema é que a Bíblia, ela é atual, muito atual, né? E será que nós estamos vivendo isso hoje? Com certeza. Porque a Silvane que erra, a Silvane que é ser humano, a Silvane que tem um passado, a Silvane que tem um presente, faz parte da Igreja Batista SEAB, irmão Arnaldo. E eu estou aqui, né? Então eu trago comigo culturas, né, que vieram lá de Nova Iguaçu, que vieram ali da minha casa, e talvez não esteja condizente com o que realmente seja uma unidade cristã. Vejamos os problemas da igreja em Corinto e se há alguma relação com a igreja atual. A primeira é a divisão dentro da igreja. Olha que perigo, irmãos, a divisão dentro da igreja. Isso é um perigo muito grande que nós passamos. No versículo 4 do capítulo 3 está escrito: Quando, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? A divisão dentro da igreja está clara. Quais as principais causas na divisão da igreja de Corinto? Fica claro, neste capítulo, que Paulo não podia falar às pessoas amadurecidas espiritualmente. Por isso que ele usa os termos carnais, para expressar que eles eram crianças espirituais, eles ainda não estavam entendendo. A falta de discernimento leva à convivência natural com o mundanismo. Precisamos sempre olhar para Jesus e corrigir o sentimento de orgulho e egoísmo e entender que todos somos iguais na igreja, onde Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmãos, Paulo, ele até fala, né, carnais, para expressar justamente que eles eram crianças espiritualmente, porque eles ainda não estavam amadurecidos na vida cristã. E hoje nós temos, infelizmente, né, muitas ações nas nossas vidas de imaturidade cristã, né? Temos, às vezes, ainda somos crianças espirituais, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. O que eu tenho que pensar, irmãos, é como ele falou: quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu não estou aqui pelo pastor Gilberto, eu não estou aqui pelo pastor Cirlei, eu estou aqui pela igreja de Cristo. Eu estou aqui porque Cristo falou, vai para SEAB. Se ele não tivesse falado SEAB, ele tinha falado Surubi, ele tinha falado,
né, que eu fosse para outra igreja. Mas quando Cristo coloca a gente naquele local e Ele fala, é aqui, vai, é para trabalhar para Ele. Eu não estou aqui para trabalhar, né, para diáconos e diaconisas, para trabalhar para os irmãos. Nós estamos trabalhando mutuamente, todos juntos, seguindo a vontade de Cristo, né, fazendo a obra para Ele. Então, se é o que eu venho fazer, eu estou vindo para a igreja para somar ou dividir a igreja? O que eu estou vindo fazer na igreja? Eu estou vindo para a igreja para ficar reclamando ou eu estou vindo para a igreja para adorar e trabalhar para o meu Deus? Né? Eu sempre costumo falar, lembra? A gente vem de uma cultura na minha casa, né? Quando as crianças começam assim, mãe, a gente vai para a igreja hoje? E eu, vamos. Aí eles falam, aí quando eles eram menores, eles falavam assim, por quê? Para adorar a Deus. Né? Então, irmãos, eles precisam, desde crianças, entender que eles vêm adorar a Deus e que aqui é um lugar santo e que eles vêm para cá para somar. É tão bom quando eu estou aqui, eu olho os meus irmãos, eu vejo, às vezes quando a gente fica aqui na frente, a gente não consegue. Quando o culto acaba, metade da igreja já foi embora, mas é tão bom, irmãos, né? Os irmãos, eu vou falar mais uma vez, os irmãos não sabem como foi o dia em que eu vi os irmãos entrando de novo pela igreja. Porque é soma, porque é estar juntos, né? A emoção de falar assim, o templo estava vazio, mas agora está todo mundo de volta, né? Então olhar novamente, o olhar dos irmãos é muito bom, né? A gente não está vendo mais o rosto inteiro, mas por isso que a gente fala olhar o olhar, por causa da máscara, né? Então é tão bom, irmãos. É tão bom quando eu venho para cá para adorar e não venho para cá para reclamar porque o banco é duro. Eu não venho para cá para reclamar porque hoje está chovendo. Eu não venho para cá para reclamar porque esqueceu de ligar o microfone, né, Silvânia? Esqueci, fazer o quê? Né? Sobe correndo para ligar o fone dos meninos porque desligou o fone dos meninos e a gente sobe correndo. Então, irmãos, acontece, mas nós viemos para cá para somar, né? Nós viemos para cá para poder trabalhar. E isso é muito bom. Só que aí, irmãos, nós temos que tomar cuidado porque tem pessoas que podem causar divisão na igreja. E isso é muito complicado, irmãos. A divisão da igreja é diabólica. A gente não pode nem botar outro termo, tá? Não tem outro. É diabólico, irmãos. Não se divide igreja, porque um corpo não se divide. Eu não posso chegar assim e falar assim, ó, lado direito, fica em casa hoje, faz o almoço que o lado de esquerdo vai para a igreja. Não tem como. Eu não posso me dividir ao meio. Eu não posso chegar simplesmente, arrancar meu braço, deixar em casa porque eu não fiz a unha da mão e vim só com as pernas para a igreja e depois atarrachar tudo de novo. Não tem como. Então eu não posso dividir o corpo de Cristo. Eu faço parte dele. Então, se eu sou uma célula no corpo de Cristo, eu não posso pensar em divisão nunca. E aí, como as pessoas podem causar divisão sem estar cientes que estão causando a divisão, irmãos? Quando elas são imaturas. A imaturidade faz com que as pessoas falem coisas que não deveriam ser faladas e às vezes a língua tem que estar guardada, né? Porque aí a gente não fala certas coisas e não age com certas coisas. Não tem discernimento. A pessoa às vezes não tem discernimento nem do que está falando, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. São mundanos. Nós temos tendência a ser mundanos, irmãos, e a igreja não tolera o mundano dentro dela. Não pode. Isso aqui é um lugar separado, isso aqui é um lugar santo. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo usa, todo mundo fala. Está vendo o mundano aí? O pessoal acha que o mundano é só algumas outras coisas, mas esses termos aí, irmãos, e trazer ele para a igreja é perigoso, né? Tem nada a ver não, pastor. Ih, esquenta não, pastor. Faz parte da juventude, né? Faz parte da... É idoso. Vamos levar em consideração. A gente fala às vezes assim, né, pastor Silê? É idoso, a gente vai chegar lá, né? Vamos levar em consideração. Mas olha, seja criança, seja jovem, seja idoso, a gente tem que se controlar,
A gente tem que saber até onde agir, até onde pode se falar, né? Não tem sabedoria, né? São orgulhosos, se acham melhores do que os outros, né? São egoístas e são reclamões. Né, irmãos? A gente tem que tomar muito cuidado. Que tem as pessoas que reclamam o dia inteiro, falam o dia inteiro. Quando você chega perto dela, ela não tem uma palavra de bênção. É só reclamação. Então, irmãos, cuidado, porque isso pode trazer divisão na igreja. E precisamos sempre olhar para Jesus e corrigir esses erros. A lição fala bem isso. Questão número 2, né, é a questão da indisciplina. Essa parte aqui também é muito forte. Outro problema que Paulo vai tratar é sobre como aplicar a disciplina na igreja. Ele tomou conhecimento de imoralidades cometidas dentro da própria igreja e orienta o que se deve fazer. Porém, a igreja ficou inerte, não tomou nenhuma providência. Só ficou no cochicho. Cochicharam para lá e para cá, mas tudo continuava normal. Ele então propõe uma reunião para que na autoridade do Senhor se aplicasse a disciplina. A disciplina precisa ser com amor e com o único propósito de corrigir o rebelde. Eu sou de uma época, irmãos, que ainda se tinha o gabinete, se tinha comissões. Eu não sei se teve em Itaperuna, porque em Nova Iguaçu tinha isso, mas aqui em Itaperuna quando eu cheguei já não tinha mais, né? As comissões que iam visitar os irmãos que estavam afastados, né? Eu sou da época, irmãos, que se usava saia, né? Era da saia, vim da época da saia. Quando botou a primeira calça jeans, a gente ficou tão feliz, irmão, também não imagina, né? Podemos usar a calça jeans, né? E aí, quando pegava alguém de calça jeans, já ia a comissão lá na casa do irmão, né? Então, irmãos, eu sou da época do gabinete. E eu lembro até hoje, lá na primeira, né, tinha os diáconos, nós sabíamos quem eram os diáconos porque eles andavam de terno. Nova Iguaçu, irmãos, se os irmãos acham que Nova Iguaçu é fresquinho, não é não, é mais quente que Itaperuna, tá? Quem acha que quando alguém de Nova Iguaçu fala assim, Itaperuna, aquela terra quente, eu falei, não, vai para lá que você vai ficar fresco, porque aqui não dá, aqui é passar mal, é muito calor. E eu vendo aqueles diáconos de terno, gravata, camisa social. Então eu cresci na igreja que era assim, né? É lógico que o tempo passa, irmãos, né? Hoje o calor não deixa mais, né? Estão todos também de blusas já normais, de blusas polo, camisetas, porque não dá, também temos que nos adaptar. Mas eu sou dessa época aí que os diáconos ficavam circulando o tempo todo. E aí, quando acabava o culto, eu, às vezes, rodava para lá e para cá pela igreja, e às vezes eu via, minha mãe vai lembrar disso, ela está ouvindo, o gabinete do pastor era na passagem, o gabinete do pastor Edgar. E às vezes, quando eu pegava minha mãe e meu pai sentados, igual direção de escola, tá, irmãos? Eles ficavam sentados no banco do lado de fora, eram 2 cadeiras, que eu pegava meus pais sentados ali, eu ficava assim, deu ruim. Aí eu já agradeci a Deus, obrigada, Pai, porque não sou eu estou do lado de fora do gabinete. Tem alguém lá dentro. E aí, quando a gente saía, saiu meu irmão Silvio, que sempre foi o único que passou pelos gabinetes. Saiu o Silvio lá de dentro, e a minha mãe com aquela cara de alegria, meu pai, né, que era vesgo, já estava com o olho certinho, né, não era nem mais vesgo naquele momento. E eu sabia que alguém em casa, né, ia ter consequências. E aí, irmãos, eu sou dessa época. Mas posso falar de coração? Eu louvo a Deus, porque nós fomos disciplinados. Nós fomos. Não podia agir daquela forma. Não tinha como ser. Aqui é um lugar santo. Aqui é um lugar separado. E aí, você fazer algumas coisas que não estavam condizendo, você tinha que ser chamado a atenção. Você tinha que ser disciplinado. Não quer dizer, irmãos, que você deve ser que devem brigar com você, né? Silvana, você já parou no gabinete por causa disso? Não, nós parávamos em reunião. E nós nunca fomos, tipo assim, humilhados, nada. Nós éramos disciplinados.
conversava. Eu já parei depois de adulto, né? Depois de adulto eu já fui. Aí minha mãe não precisava mais nem falar nada, né? Depois de adulto eu já parei aqui, né? Mas tudo bem. E aí, irmãos, é saber ouvir, saber entender, saber aonde está o erro, corrigir o erro. Lembra? A Silvane também erra. Os filhos da Silvane também erram. E a gente tem que aprender a ter disciplina, né? E Paulo, ele fala, né, que a disciplina precisa ser com amor. E eu agradeço, porque quando eu fui uma vez, foi com amor, né? Que os meus irmãos, quando foram com amor. Silas está ouvindo, Silas não foi não, tá, gente? Só o Silvio, né? Foi com amor. Então, e sabe o que foi bom, irmãos? Estamos aqui. Estamos aqui, pastor, ninguém saiu. Estamos aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho que aprender. Eu não tenho que ir no meu serviço aprender. Eu não tenho que ir na escola aprender. Então, Paulo fala, ame, faça com amor, corrija com amor, né? Corrija com propósito. E, irmãos, lembra da comissão? Não julgue, né? Ajude. E aquela comissão ajudava muito, porque ela estava ali em oração, ela estava ali junto com os irmãos. E o nosso propósito hoje, como corpo de Cristo, é resgatar os que deixaram o corpo de Cristo. Será, agora na pandemia é mais difícil, mas será que alguém ficou de fora da casa do Senhor? Será que alguém ficou? A gente está dando falta de alguém? Então, irmãos, precisamos muito resgatar quem está de fora. Quem não voltou, né? Entendemos que o voltar presencial é o voltar remoto, mas tem gente que não voltou nem remoto, nem online, né? Deu realmente um desliga. Então, vamos resgatar esses que desligaram, né? Porque nós precisamos resgatar. Terceira, dificuldades na comunhão. A igreja de Corinto estava com muita dificuldade, irmãos, na comunhão, né? E um ponto significativo, se não bastassem todos os problemas de dissensão, e a consequência disso, naquela época, era quando se reuniam para a celebração da ceia do Senhor, né? Era um momento totalmente especial. E faltava comunhão e sobrava egoísmo. Talvez, em alguns casos hoje, não seja o pão físico ou o vinho que esteja faltando, mas ainda faltam a compaixão, o amor, e fica sobrando na igreja soberba e orgulho, né? Então, Paulo passa a orientar sobre a ceia do Senhor a partir do que recebeu do Senhor. Citação de um momento histórico que ele faz, daquilo que aconteceu na noite em que foi traído. A morte de Cristo é o elemento primordial e deve conduzir todo o culto. A participação nessa ordenança e memorial deve ser de maneira digna, reconhecendo a presença do Senhor ressurreto reunido ali, e estar não apenas juntos, mas unidos em um único propósito. Aí eu completo: adorar a Deus pela salvação. Irmãos, né? Desde criança, né? Acho que todas as crianças que passaram por aqui também, o sonho delas é poder tomar ceia, né? Isabelle miudinha, Lucas miudinho, o sonho deles era o cálice, o pão, né? Então, quando eles eram um pouquinho maiores, não me deu, passou, tipo assim, passou direto. E eu aqui, né? Só faltava levantar a mão. E aí, irmãos, a alegria das crianças era você tomar o cálice e dar para eles botarem o cálice na caixinha. Só que isso aí é um ciclo, sabe por quê? Porque a minha alegria era quando minha mãe me dava o cálice dela para que eu colocasse também ali, né? Na bandeja. E isso aconteceu com várias crianças, né, que estavam na igreja. Mas uma coisa é certa, que em todos os momentos, tanto os meus pais quanto eu, e eu sei os irmãos também, mostramos a importância da celebração da ceia.
mostramos o quão, né, é um momento ímpar na igreja. É um momento em que eu tenho que lembrar que não é, como eu falo aqui, não é só o pão e o vinho que estão ali, e sim o que aconteceu, né? Naquela noite em que foi traído. Paulo começa a contar toda a história. E aí eu tenho que lembrar que quando eu estou participando desse memorial, eu tenho que estar de forma digna. Eu tenho que entender que o que foi pago lá na cruz não foi simples, irmãos. Eu tenho certeza, por mim, que eu teria descido. Eu teria descido da cruz. E Jesus não me abandonou, Ele não desceu. Ele não desceu. Então, se Ele não desceu, se Ele não me abandonou, eu tenho que entender que naquele momento eu estou adorando a Deus, porque se Ele não ficasse lá, eu não teria salvação. E aí nós devemos passar isso. E a igreja de Corinto já estava esquecendo disso. Para eles, sabe o que era? Era uma festa. Opa, hoje tem ceia, hoje tem pão e vinho. Hoje a igreja vai estar show de bola, né? Eu vou estar lá, ó, tinindo. Só que, olha, eu não sou chegada a comer aquela parte do pão ali mais encostadinho no forno, não, né? Apesar que Silvane gosta, eu gosto da rebarba do pão, né? Então, eu quero o meio. Por quê? Por que a irmã Bruna pode comer o meio e eu não? Por que a irmã Gislaine vai pegar e vai beber o cálice primeiro do que eu? Né? Então, irmãos, isso estava acontecendo demais lá em Corinto. Porque a ceia era diferente de que nós temos hoje, né? Que nós recebemos pelos diáconos, né? Já individualmente. Naquela época não era. Então, mais uma coisa a gente pode trazer para a nossa época hoje, pastor Sirley, é que, como naquela época, que era um repartir diferente, era uma unidade, era comunitário, né? E agora está mais individual, já vem tudo separado, né? Eu já fui de uma época, desde criancinha, tudo separado, né? Da mesma coisa, irmãos, cada um só quer o que é melhor para si. Foi isso que eu tirei dessa parte. Cada um só quer o que é melhor para si. Então, isso também é uma dificuldade enorme na comunhão da igreja. Eu não quero dividir, eu quero o que é meu, né? O que é bom para mim, né? O que vai ser bom? As pessoas já chegam aqui achando o que vai ser bom para mim hoje, e não o que eu vou oferecer a Deus. Lembra, eu não vim aqui para receber nada não, irmãos. Igreja não é banco, né? Se Silvane for no banco, também não vai receber nada agora, mas tem gente que acha que igreja é banco, que só vem receber, né? Então, irmãos, igreja não é banco, a gente vem, na verdade, é ofertar, oferecer, entregar. É que o verbo está errado, a gente está conjugando aí o verbo, a gente está procurando um verbo errado para vir para a igreja. Tá? Então, a igreja, ela é um local de oferta, de vida, oferta de alma, oferta de coração, oferta de adoração. Então, esse também foi um dos grandes problemas na igreja de Corinto e é um dos grandes problemas que nós vemos hoje. Vamos começar a vir para a igreja sem pensar no que é melhor para mim, porque eu não tenho nada aqui, nada. Essa casa não é minha, tanto que a gente canta, entra na tua casa, né? E a gente canta, essa casa é a sua casa. É a casa de Deus, ela não é minha, né? Então, eu tenho que entender isso. Naquela época também, tinha os desvios doutrinários. A gente pensa que é de hoje, né, irmãos? Não, tá? Havia entre os coríntios pessoas pregando que não há ressurreição dos mortos. Paulo responde com esse versículo, né, com esse capítulo, que é o maior capítulo da sua carta, iniciando com um testemunho vivo e eficaz das Escrituras, o Antigo Testamento, e também das testemunhas oculares, aqueles que viram o Senhor ressuscitado. Ele apresenta a seguir uma série de consequências que ocorrem por se negar a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não ressuscitou e os mortos não ressuscitam, então Cristo está morto. Ele continua morto.
Se não houvesse ressurreição dos mortos, o que aconteceria? Ele apresenta o triunfo sobre a morte, mostrando a destruição definitiva da morte e do pecado. É preciso estar firme de tantas tentações, diante de tantas tentações e sofrimentos dessa vida. Mas a certeza da esperança da ressurreição deve trazer encorajamento e firmeza para permanecer na fé e como incentivo para trabalhar cada vez mais, sempre abundantes na obra do Senhor. Irmãos, naquela época, eles estavam dizendo que não havia ressurreição. A base da salvação é a ressurreição. Ele deixa bem claro, é a ressurreição de Cristo. Se eu não acredito na ressurreição, então quando eu morrer eu vou para onde? Né? Para que lado que eu vou depois que eu morrer? Acabou? Foi só isso? Acabou? Né? Então, irmãos, eu tenho que entender que, como hoje os desvios doutrinários são outros, mas naquela época eles estavam falando que não tinha ressurreição. E aí Paulo, ele puxa as Escrituras, aquela parte histórica, antiga do Velho Testamento, que Cristo iria ressuscitar. Ele fala das testemunhas oculares, em torno de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E o próprio Paulo viu Jesus, ele fala que derradeiro foi ele. Né? Então ele apresenta, e também ele apresenta as consequências. Sabe qual é a principal consequência, irmãos, se nós não acreditarmos na ressurreição? É que nós não vamos para o céu. Porque eu vou ressurgir para onde? Para onde que eu vou? Aí, muitos irmãos devem estar assim. Não. Silvânia, eu acredito na ressurreição, então eu não tenho nenhum desvio doutrinário. Irmãos, dependendo do nosso desvio doutrinário, a gente também não vai para o céu, não. Sabe por quê? Porque a gente não tem salvação. Porque a gente não crê. Porque temos que crer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E aí, infelizmente, muitas igrejas atuais não estão falando que não tem ressurreição. Pelo contrário, sabe o que elas estão falando, irmãos? Tudo que o irmão imaginar, ela está falando de tudo, menos da ressurreição. Menos que Cristo é o Salvador. Elas estão falando de tudo. Sabe o que elas estão falando mais? Das bênçãos terrenas. Por isso que muita gente acha que igreja é banco. Que eu só venho aqui para receber. Porque ela só fica no terreno. Ela só fica na terra, no mundo, no agora. É imediatista. A gente tem igrejas imediatistas, irmãos, que está falando só do que é bom para mim agora. Eu não posso sofrer. Eu sou filho do rei. Como é que o filho de um rei vai sofrer? Aí você esquece que tem aqui, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aí? Como é que o filho do rei... Que horas que... a minha Bíblia tem esse versículo, tá? Que no mundo eu teria aflições. Então, eu vou crer na minha Bíblia, eu não vou crer em mais ninguém que fale que eu sou filho do rei e que eu não estou aqui para sofrer, não. Tá? Então, irmãos, cuidado que os desvios doutrinários daquela época foram uns e nós temos hoje ele de outra forma. E aí a gente pensa, né? Lá eles estavam negando a ressurreição. Hoje, o que eles estão fazendo? Não estão falando da ressurreição. Eles não falam de Cristo. Eles não falam que Jesus é o Salvador. Eles só falam que vem aqui buscar a sua bênção, porque hoje você não sai daqui sem a sua vitória. Irmãos, você sabia que se você está respirando agora, você já está com vitória? Então, acabou. A vitória é eu estar aqui adorando a Deus. Se eu estou doente, vai passar. E se não passar, na glória passará. É isso que a gente tem que entender. Não deixe ninguém falar que se você está doente agora, é porque é por conta do inimigo, você tem que buscar mais, e você tem que... E se toda doença do inimigo, irmãos, que história é essa? Né? Então, irmãos, o irmão está aqui agora, o irmão está com a vitória. Sabe por quê? Porque Deus está contigo.
mas Ele prometeu que estaria contigo, passando contigo pelo vale da sombra da morte. Ele não falou que ia te desviar do vale da sombra da morte, não, em momento nenhum. Isso não está na Bíblia, não. Ele falou que Ele já estaria contigo, lá no vale. Então, irmãos, e se nós partirmos, lembre-se, é um piscar de olhos, né? E a gente não foi derrotado se a gente morrer. Muita gente acha que a morte é uma derrota, né, pastor Cirlei? Pelo contrário, a morte não é derrota nenhuma. Eu vou descansar e para a glória eu vou chegar. Acabou. Agora, como vai ser depois? Eu quero ver depois. Eu não vou ficar pensando nisso agora, não. Eu tenho que ficar assim, Senhor, eu quero chegar lá. Agora, como vai ser lá? Eu só sei que vai ser maravilhoso. Eu só sei que vai ser grandioso. Eu só sei que meu Deus está me esperando. Então é isso que eu tenho que entender. E para que eu chegue lá, irmãos, eu não posso me deixar desviar. Então, sempre pense que é aqui que não faz a gente desviar. É a Bíblia. É a palavra de Deus. O dom supremo, o autor desta revista, deste capítulo, deixou por último, porque ele se aplica a todos os assuntos dessa carta até agora. Até porque o amor é um dom supremo que suplanta todas as dificuldades de relacionamento na perspectiva de Paulo. O problema principal da igreja de Corinto era a falta de amor. Assim, perguntamos, como está este quesito em nossas igrejas? Como está o amor? Ações eclesiásticas são inúteis se são realizadas sem amor. Porque ele mostra bem claro que o amor é paciente, é benigno, espera, suporta, que são atitudes de mansidão, não reduz o amor a um sentimento banal ou mecânico. Pelo contrário, é preciso muito autocontrole para exercitar o amor em meio a tanta indiferença. Eu ainda vou mais além, irmão. Como está a nossa relação de amor com o próximo em nossas vidas? Né? Então, em 1 Coríntios 13, Paulo fala de amor. Só que ele fala que o amor não é mecânico. Né? Ele foi bem claro que o amor não é um sentimento banal. O amor, ele é paciente, ele é benigno, ele espera, ele suporta. São todas atitudes de mansidão. É o que nós temos que ter. Será que aqui na minha igreja, nessa unidade que eu estou tendo, nessa unidade cristã que eu estou tendo esse tempo todo, aqui na SEAB, será que nós estamos aí cultivando o amor? Sabe o que eu fico mais feliz? É que todo mundo que entra aqui fala assim, a Igreja Batista SEAB, ela é extremamente amorosa. Amorosa. Por isso que eu sinto falta dos irmãos. Porque eu só vejo amor. Mas nós devemos ter um amor verdadeiro, aquele que é paciente, que é benigno, né? Porque, sabe por quê, irmãos? Porque a Silvane, ela é diferente, né? Do irmão Haroldo. O irmão Haroldo é diferente do irmão Sebastião. O irmão Sebastião é diferente da irmã Regina, né? Que tiveram também, são 3 ou 4? São 4, né, irmã? 4 filhos diferentes. 4, né? E aí, 3, perdão. Então são 3, os 3 estão na igreja, olha que glória. Olha que bênção, né? E aí, irmãos, lá em casa, 3 filhos diferentes de 2, minha mãe e meu pai completamente diferentes. Mas sabe o que está tudo junto, irmãos? É o amor, é a paciência, né? É saber esperar, é saber que vai se restaurar sentimentos, vai se restaurar, né, comunhão, vai ter restauração. É só crer e confiar, porque a restauração vem. Sabe por quê? Porque o amor tudo espera, tudo suporta, e ele é benigno. Então relacionamentos serão restaurados, e eu glorifico a Deus pelos meus relacionamentos restaurados. Então, irmãos,
Isso é o amor que a igreja espera. Isso é o amor que a igreja deve mostrar, né? Então, no dia que eu cheguei aqui na SEAB, e eu acho que eu vou estar com 100 anos, né? Eu espero, né? Que nem tartaruguinha. Com 100 anos eu vou chegar e vou falar assim, no dia que eu entrei por esses portões da igreja, a irmã Maria, né? A irmã Maria de Oliveira e a tia Sandra me receberam sem nunca ter me visto. E eu acho que foi os 10 minutos mais longos, pastor Gilberto, que eu já passei aqui na igreja. Porque em 10 minutos, elas me acolheram. Sabe? Que são 10 minutos, às vezes, na nossa vida, irmãos? Né? Em alguns momentos é só respirar. Porque a gente está tão preocupado com outras coisas, mas naqueles 10 minutos, aquelas irmãs me deram uma atenção. Né? Conversaram. O tempo parou. Parou o tempo. Por isso que eu falo, foram os 10 minutos mais longos. Que eu, tipo assim, eu nunca acho que tinha falado tanto em 10 minutos com duas pessoas que eu nunca tinha visto. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu já estava querendo que chegasse o próximo domingo para eu já estar aqui de novo. Só para que os irmãos possam ver o que é o amor. O que é acolhimento. O que é ser recebido. Não precisou chegar não, irmãos, no domingo, porque quando foi entre quinta e sexta-feira, o pastor Juraci já estava dentro da minha casa. Eu não sabia nem como ele tinha encontrado a minha casa. Né? Ele já estava lá, na mesma semana, né? Quando eu cheguei do trabalho, sentei, estava o pastor Juraci sentado na minha sala. E aí a gente ali conversou tudo, e eu fiquei pensando, como é que ele achou a minha casa? Nunca perguntei. Também, né? Mas eu fiquei assim pensando, né? Será que os irmãos me viram virar a rua, depois entrar em casa? Eu fiquei naquela, porque foi tudo tão rápido, né? E naquela sexta-feira mesmo ele já falou assim, olha, irmã, nunca vou esquecer isso. Por que a irmã ainda não... A irmã já está aqui em Itaperuna há quase 3 anos. E irmã... Tá tudo bem, está ajudando lá o pastor Antônio Pereira, lá na congregação. A irmã de noite vai lá no aeroporto. E por que a irmã ainda não pediu carta? Eu falei, porque eu amo demais a minha igreja. Eu amo demais. Então eu vou na minha igreja de 15 em 15 dias, eu estou voltando a Nova Iguaçu para ir na minha igreja adorar junto com os meus irmãos. Eu amo demais. Ele falou, olha, então vamos fazer o seguinte, a próxima vez que a irmã for, a irmã já se despede. Sabe por quê? Porque a irmã já vai pedir carta para Itaperuna. Acabou, irmã. Acabou. Se Deus quisesse que você estivesse frequentando a igreja do aeroporto, você estaria lá no aeroporto. Se Ele quisesse que você continuasse ajudando a congregação de Itajara, você estaria morando lá pelo Fiteiro. Mas Ele botou você aonde? Na SEAB. Então a irmã já pode, se a irmã já sentiu no coração o desejo de pedir a carta, a irmã já pode, na próxima sessão, pedir a carta. E eu fiquei assim... estilo pastor Juraci de ser, né? Igualzinho a Silvânia, né? No repente. E aí eu fiquei, e mãe, e agora? Aí minha mãe, eu já vou pedir minha carta. Eu falei assim, tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma carta primeiro. Eu tenho que ligar para o meu pastor. Naquela época eu não tinha WhatsApp, né, irmãos? Então, isso já tem quase 15 anos. E eu mandei uma carta para a minha igreja. E eu fui lá, e sentei depois, né, antes da carta chegar, eu dei a carta em mãos, e eu chorei o culto inteiro. Eu falei, Senhor, realmente, dali para cá, irmãos, eu só vou nas férias. Até nisso. Às vezes Deus ele faz coisas que a gente fica ali, né, e não estava fazendo, às vezes era a vontade dele. E hoje eu estou aqui. E aí, irmãos, eu penso, sabe por que eu estou aqui? Pelo amor de meu Deus e pelo amor dos irmãos. Sabe por que eu demorei a sair de lá? Pelo amor. Pelo amor que eu tinha em Boa Esperança e dos irmãos que estavam lá. E eu ainda vejo eles todo ano, no mínimo 2 vezes por ano. E para concluir, irmãos, vimos nesse estudo que, embora não seja perfeita neste mundo, a igreja precisa caminhar nesse sentido, pois perfeita ela será só no céu. Qualquer rebeldia, presunção, divisões e falta de amor precisam ser combatidos dentro da igreja.
Mas o importante é aprender que problemas existem quando estamos juntos, seja em família ou na igreja, e é crucial saber resolvê-los para o bem de todos e a glorificação do nome do Senhor. Para pensar e agir, avalie em seu coração se há algum conflito que traz divisão à sua igreja e como você tem lidado com esse mal. Se há alguém que comete deslizes imorais e precisa ser corrigido, siga as orientações de Jesus. Ajude, não julgue. Irmãos, vamos sempre ajudar. Vamos ver como é que nós estamos. Será que eu estou sendo um canal de divisão? Eu estou sendo um canal de reclamação? Eu estou sendo um canal de problemas? Então, irmãos, como a gente tem lidado com isso? Vamos lidar, né? Não podemos ser. A soberba precede a destruição. Mesmo sabendo disso, muitos cristãos ainda sofrem desse mal. Não somos melhores que ninguém. Estamos todos a serviço do reino. Quem se acha superior ao outro não é o que Deus quer que ele seja. Então, irmãos, não podemos nunca ser superiores a ninguém. Até porque somos todos iguais. E, pelo contrário, estamos todos aqui para aprender. Enquanto vivos estivermos, estamos aprendendo. Isso é fisiológico, tá, irmãos? Os irmãos não achem que isso é só na parte espiritual, não. Se na minha parte física eu estou aqui nessa terra para aprender até o meu último suspiro, imagine na minha vida espiritual. Eu tenho que aprender, eu tenho que saber. Eu não sei tudo, eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho que estar sempre aprendendo. A ressurreição de Cristo é o ponto fundamental da fé cristã. Pare e pense nas consequências negativas relatadas por Paulo e veja se há, porventura, dúvida sobre ela. Né? A ressurreição vai acontecer, o irmão querendo ou não. Tá? Ela é real. Né? E as consequências é que se nós não acreditarmos, nós não vamos para o céu. Vivamos sempre expressando o amor de Deus revelado por Cristo em sua morte. Esse amor deve batizar todas as nossas ações, seja fora ou dentro da igreja. Vamos amar o próximo. Vamos mostrar amor. Né? Às vezes o pessoal pensa que mostrar amor é só ficar abraçando, é só ficar, dar um beijinho na cabeça. Não, irmãos. Atitudes de amor. Às vezes até aquela pessoa não percebe que está tendo uma atitude de amor pelo outro. Né? Às vezes ela está tão assim que ela fala assim, não, ela não me ama. E às vezes a atitude daquela pessoa é amor, mesmo que não seja estar próximo, ou abraçando, ou beijando. Mas é uma atitude de amor. Então a gente tem que ver as atitudes, ver o que está acontecendo. Então, irmãos, essa, né, foi a nossa lição dessa manhã, que fala sobre a unidade cristã e a importância, né, de nós entendermos que fazemos parte do corpo de Cristo. Vamos orar, irmãos. Deus glorioso, Deus bendito, Deus bondoso, ó Pai, muito, muito obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai de amor, nos salvou. Ó Pai, o Senhor mandou, Pai de amor, o seu único Filho, Pai, para nos salvar. Senhor, nós não merecíamos, ninguém merecia, Pai. Mas o Senhor, Pai de amor, por nos amar, como ninguém nos ama, nos mandou Jesus. E Ele, por nos amar, como ninguém nos ama, foi morto e ressuscitou. E pela sua ressurreição, Pai de amor, nós também seremos ressuscitados no último dia. E vamos estar com o Senhor na glória, Pai. Ó Senhor, muito obrigada por isso. E nós já te imploramos, salva os nossos. Salva este mundo, Pai de amor. Sabemos que só o Senhor pode ser a salvação desse mundo. Só o Senhor é a única esperança para esse mundo, Pai de amor. Ó Senhor, seja com
cada membro da Igreja Batista SEAB, Pai. Ó Senhor, que possamos entender, Pai de amor, o quão importante é a Tua Igreja neste local, Pai de amor. Que possamos vir aqui como adoradores, Pai de amor, não como murmuradores, não como reclamões, não como pessoas que se acham melhores do que ninguém, mas pelo contrário, Pai, que sejamos adoradores, que possamos entender qual é a Tua perfeita vontade para as nossas vidas, Pai. Mesmo que não seja a nossa vontade, ó Pai. Ó Senhor, abençoe cada membro, Pai. Abençoe cada pessoa que está escutando, Pai de amor, esta lição nesta manhã. E abençoe, Pai, quando eles forem escutar no futuro. E nós Te louvamos, Pai, por essa tecnologia, porque vidas estão sendo salvas, escutando, Pai de amor, a Tua mensagem depois, Pai. Ó Senhor, sabemos, Pai de amor, que o Senhor utiliza, Pai de amor, dos meios que o Senhor quer para que a salvação seja propagada. E nós Te louvamos por isso, Pai. Ó Senhor, abençoe cada um de nós. Abençoe Pastor Gilberto, abençoe Pastor Cirlei, Pai de amor. Dê cada dia mais sabedoria aos Teus servos para estarem aqui, Pai de amor, conduzindo o Teu rebanho, Pai de amor. Ó Senhor, seja com as suas famílias. Abençoe a tia Adma, as crianças, a irmã Deise, as crianças, Pai de amor. Ó Senhor, abençoe, Pai de amor, a liderança da Tua igreja, Pai. Ó Senhor, fica com cada um de nós e que nós podamos ter a consciência que nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo nunca pode ser dividido. Esse corpo nunca pode ter nada que venha profanar esse corpo, Pai de amor. Ó Senhor, abençoe, Pai de amor, mais uma vez, o bairro SEAB. Ó Senhor, salva esse bairro, salva Itaperuna, Pai de amor, salva o nosso Brasil, salva esse mundo, Pai. Sabemos, Pai de amor, que o Senhor já está chegando. Ó Senhor, sabemos que o Senhor já está voltando, Pai de amor. E Senhor, usa-nos, Pai de amor, para que sejamos sal e luz nessa terra, Pai de amor. Para que venhamos a trazer, Pai de amor, mais pessoas, Pai de amor, para a Tua casa, Pai, para serem salvas, Pai. Que nós venhamos, Pai de amor, usa-nos, Pai, como instrumentos. Que venhamos ser instrumentos nas Tuas mãos, Pai de amor. Senhor, muito obrigada por tudo. É o que nós pedimos, não porque merecemos, Pai. Perdoa-nos, Pai. Somos miseráveis. Não somos ninguém, não, Pai. Somos não. Mas obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada pelo Teu amor, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Até o culto da noite. Deus abençoe a todos vocês. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso